Todo final de ano é um tempo de eu pensar um pouquinho o próximo ano e de trabalhar temáticas ou pensar temáticas que podem ser abordados ou que devem ser abordados com a igreja através de mensagens. Esse ano nós tivemos, até essa semana nós vamos ter um post nessa direção com relação às mensagens, as temáticas que nós tivemos este ano de 2023, mas ao mesmo tempo já penso, já tenho basicamente tudo esquematizado com relação a 2024. Não é engessado, não é algo, não. Mas basicamente as mensagens, as temáticas para o ano de 2024 já estão definidas, aquilo que, se o Senhor assim permitir, a gente vai trabalhar com a comunidade, com a igreja. E o ano passado eu coloquei isso no coração, de trabalhar a figura do Espírito Santo, porque na minha opinião, o Espírito Santo, apesar de ser Deus, fazer parte da Trindade, ser Deus, ele é mal compreendido, ou ele é compreendido apenas de um âmbito, de uma vertente, e eu precisava trabalhar através de mensagens quem é de fato o Espírito Santo, ou o que o Espírito Santo de forma particular, pessoal, pode ter como relação com as nossas vidas. Então até aqui foram 12 domingos, foi uma série longa, a maior série deste ano, começamos no início de agosto, é óbvio que nós não trabalhamos todos os domingos, tivemos muitos congressos, gente de fora, eventos, que automaticamente aí eu interrompi, ou até mesmo domingo passado, um culto especial, que trabalhamos uma temática diferente, mas ao todos foram 12 domingos para falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, que é um presente de Deus para as nossas vidas, como veremos hoje na conclusão dessa mensagem. E o que foi trabalhado ao longo desses 12 domingos? Nós vemos o Espírito Santo como mestre, que é aquele que nos ensina, é aquele que não apenas habita em nós, mas traz os ensinamentos de Jesus às nossas vidas. O Espírito como vento, que é aquele que direciona as nossas vidas. O Espírito que é um intercessor, aquele que leva as nossas orações até a presença de Deus. O Espírito que, como selo, garante a nossa salvação, nos torna legítimos e invioláveis. O Espírito que é como pomba, que nos acolhe, que nos abraça, que nos consola. Um Espírito que é também como coluna de nuvem, que guia os nossos passos quando nós estamos em dúvidas ou não sabemos o que fazer. O Espírito que, como fogo, nos purifica, nos traz energia, nos aquece e nos protege. O Espírito que, como óleo, nos santifica, nos capacita. O Espírito que, como óleo, nos chama para o serviço e nos faz exalar o bom perfume de Cristo. O Espírito que, como rio de água viva, brota do nosso interior e leva água para aqueles que estão sedentos deste mundo ao nosso redor. E Espírito como língua de fogo, que nos capacita a falar para pessoas sobre o amor de Deus manifesto em nós. E o Espírito como doador de dons, que nos usa para edificar a igreja e construir um mundo melhor. Não apenas a igreja, mas através dos dons e talentos que Ele nos dá, nós podemos construir um mundo melhor. Vocês viram como eu sou bonito e fotogênico, né? Eu acho que eu coloquei tudo isso só para me aparecer. Já não apareço demais, mas as fotos são da Paola, né? Normalmente da Paola, a Camille também. E aí são as capas que foram para o YouTube das nossas pregações. Todas essas pregações estão disponíveis no aplicativo da igreja e também disponíveis no YouTube. Então você é livre. Puxa, não peguei essa mensagem, não peguei essas séries. Onde que eu posso? Tanto no YouTube, na página da igreja, quanto no Facebook, quanto também no aplicativo da igreja, nós temos todas as mensagens. E hoje, para a gente concluir, nós vamos falar do Espírito Santo como sopro. E eu quero concluir, talvez é uma mensagem propícia para a época do ano em que estamos, e o Espírito Santo pode ser também compreendido como o sopro de Deus sobre as nossas vidas. Mas, para falar do Espírito como sopro, eu preciso voltar os meus olhos, inicialmente, você vai ver que há todo um processo aí, mas inicialmente eu preciso voltar os meus olhos para o exílio babilônico e para o profeta Ezequiel. Em 587 a.C., o reino de Judá foi destroçado pela Babilônia. A Babilônia cercou Judá, cercou Jerusalém,
Jerusalém foi saqueada, invadida, saqueada, e o templo magnífico que foi construído por Salomão foi totalmente destruído, totalmente incendiado, destruído pelos babilônicos. Muitos judeus foram retirados à força da sua terra natal, retirados à força de Jerusalém e de Judá e levados para a Babilônia. Quando nós pegamos, por exemplo, o profeta Ezequiel, no capítulo 37, no verso 11, o povo diz isso: nossos ossos estão secos e a nossa esperança desapareceu, nós estamos destruídos. Nós estamos destruídos. Ou seja, o exílio de fato foi uma catástrofe. O exílio foi algo terrível que aconteceu sobre o povo de Judá. Quando o salmista, no Salmo 137, registra essa cena, registra a situação vivenciada por eles, o salmista expressa da seguinte maneira: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Como cantar? Como cantar canções de alegria? Como cantar a respeito de Deus ou sobre o Senhor numa terra estrangeira, tão longe da nossa terra e vivenciando tudo aquilo que nós estamos vivenciando na nossa vida? Então, os nossos olhos se voltam inicialmente para o exílio. E por que eu faço questão de voltar para o exílio babilônico? Porque quando o povo estava ali, naquele exílio, enquanto eles estavam ali presos na Babilônia, longe da sua terra, e se sentindo secos, sem esperança, eles achavam que aquele lugar era o lugar de morte, aquele lugar, eles seriam sepultados ali, eles seriam mortos e sepultados, Israel terminaria ali, Judá terminaria ali, não haveria mais prosseguimento das gerações, acabaria tudo ali. Então, diante disso, Deus faz uma promessa para o seu povo. Diante desse exílio, diante dessa sequidão, Deus traz uma promessa para os seus filhos. Ou seja, embora o povo houvesse abandonado Deus, Deus jamais abandonou o seu povo e lhes fez essa promessa, uma promessa linda, que para eu entender o capítulo 37, que fala sobre esse sopro do Espírito, eu preciso ler o capítulo 36, e no capítulo 36 nós temos essa promessa da parte de Deus, Deus dizendo o seguinte: pois eis o que farei, repare os verbos que eu destaquei, eis o que farei, tirarei vocês de todas essas nações, os ajuntarei de todas as partes e os trarei de volta à sua terra. Derramarei água pura sobre vocês e os esfregarei até que estejam limpos. Darei a vocês um coração novo, porei um novo espírito em vocês, removerei o coração de pedra que vocês têm no corpo e o trocarei por um coração de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade de vocês. Colocarei meu espírito em vocês e tornarei possível para vocês cumprirem o que eu digo e viverem de acordo com os meus mandamentos. Vocês viverão novamente na terra que dei a seus antepassados. Vocês serão meu povo, eu serei seu Deus. Eu fiz questão de destacar os verbos, porque quando nós olhamos para os verbos, nós entendemos quem é o agente, quem é o responsável, quem é o sujeito da história. Quando nós olhamos para os verbos, para essa promessa, nós entendemos um Deus que mesmo diante de um povo que o tinha abandonado e o tinha rejeitado, Deus se volta para esse povo e diz assim: não é este o plano que eu tenho para vocês. Não é este o fim que eu destinei para vocês. Não é aqui que acaba a história de vocês. Não é morte a história de vocês. Não é este o fim, mas eu tenho um plano para cada um de vocês. Eu tenho um plano para o meu povo. E o meu plano consiste em fazer o que eu estou dizendo aí. Eu vou tirar, eu vou ajuntar, eu vou trazer, derramar, esfregar, dar, pôr. Eu removerei o coração de pedra de vocês. Eu vou colocar um coração de carne, um coração que pulse a minha
vontade, e não só vou trocar o coração de vocês, mas eu vou colocar o meu espírito em vocês, eu porei um novo espírito em vocês, e tornarei possível que vocês vivam de uma maneira que me agrade, que vocês cumpram os meus mandamentos, as minhas orientações, a minha palavra. Ou seja, quando eu olho para essa promessa, Deus está mostrando que Ele é o agente. Ou seja, vocês estão presos, vocês estão exilados, não era com toda certeza o lugar que vocês gostariam de estar, mas eu vou tirar vocês daí, eu vou juntar todos vocês, e eu vou trocar todo este cenário de morte e de terror por um cenário de vida, e esse coração de pedra eu vou retirar e colocar um coração de carne, e eu vou colocar o meu espírito em vocês, e aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Foram 70 anos de exílio, 70 anos onde eles ficaram nessa terra, mas eles foram retirados de lá. Deus de fato tirou o seu povo daquele lugar, ajuntou pessoas de todas as nações por onde eles tinham se esparramado, e trouxe novamente para a nação de Judá, para Israel, trouxe novamente para a terra da promessa, e mais à frente Deus cumpre com o restante. Ele providencia alguém, no caso o seu filho, o Messias, o enviado, para que possa vir e retirar este coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne, e não apenas tirar este coração e colocar um coração novo, mas também um Deus que sopra um espírito novo sobre os seus filhos, sobre o seu povo, quando nós temos aí, já meditamos sobre isso, o derramar do Espírito Santo sobre os discípulos na festa de Pentecostes. É interessante que quando eu olho para essa promessa que Deus deu através do profeta Ezequiel, é uma promessa louca. Como assim trazer gente de todo lugar? Como assim atrair a cada um de nós? Como assim nos ajuntar novamente? Como assim trocar o nosso coração para o novo? Como assim colocar em nós o seu espírito? Como se dá isso? Como isso vai acontecer? Parece loucura. E no caso, Ezequiel talvez pense assim, por mais que ele foi o profeta, e é o mais que ele trouxe essa profecia sobre o seu povo, mas como isso se dá? Como isso vai se cumprir, Senhor? Então Deus tira Ezequiel do seu convívio, do seu habitat natural, e faz com que Ezequiel tenha uma visão, e uma visão diferente, que todos nós basicamente conhecemos, que está registrado no capítulo 37, que é a visão do vale de ossos secos. É uma visão, eu preciso declarar isso, não existe um vale, não existem ossos, é apenas uma visão. Mas Deus traz essa visão para Ezequiel de uma forma prática, para que ele pudesse entender o que de fato está acontecendo, o que de fato ele está ou vai fazer. No capítulo 37, no verso 1, nós temos o seguinte: o Espírito de Deus me levantou e me pôs no meio de uma planície coberta de ossos. Ele me fez andar ao redor e no meio deles um monte de ossos. Havia ossos espalhados por toda a planície, ossos secos, branquejados pelo sol. Vale de morte, nada de vida, nada de crianças brincando, nada de casais namorando, nada de músicos tocando ou de dançarinos dançando, nada, apenas ossos. Ele está sozinho em meio a uma planície, em meio a um vale lotado de ossos, apenas ossos, ossos muito secos, ossos que estavam estalando diante do sol, ossos branquejados pelo sol, sequíssimos, ossos, apenas ossos. E diante desse vale de ossos, Deus faz uma pergunta para o profeta. No verso 3, Deus pergunta para Ezequiel: filho do homem, poderão esses ossos reviver? Que pergunta! É uma pergunta que se coloque no lugar do Ezequiel. Como você responderia? Você já conhece a história, faça de conta que você não conhece. Como você responderia para Deus? Você está em meio a um vale, cheio de ossos, ossos secos, e Deus pergunta para você: esses ossos podem reviver? Humanamente falando, o que é que você responderia para Deus? Humanamente. Humanamente falando, eu nunca estive num vale de ossos, como você também nunca esteve. Nós nunca estivemos num lugar
onde só tinha ossos insepultos, e a gente caminha em meio a esses ossos, em meio a crânios, a fêmures, em meio a esqueletos. Nós não caminhamos em meio a ossos nessa direção, mas todos nós já estivemos em situações parecidas. Porque por mais que eu nunca caminhei num vale de ossos, eu já estive, por exemplo, diante de pessoas com pensamento suicida, e que não conseguem enxergar saída, que não conseguem enxergar solução. Eu já, como pastor, já estive diante de muitas pessoas infelizes, insatisfeitas, pessoas que vivem neste mundo, mas que não têm prazer. Como pastor, eu já estive diante de muitas pessoas que, quando a gente conversa, elas estão em frangalhos, elas estão mal, decepcionadas com tudo e com todos, sem alegria. Elas olham para frente e não conseguem enxergar um horizonte, elas não conseguem enxergar um futuro, elas olham para frente, mas não têm esperança. Como pastor, eu já estive diante de casais que olham para o seu casamento sem nenhum tipo de perspectiva, olham para o seu casamento e o seu casamento está seco, esturricado, o seu casamento não tem mais condições, não tem mais o que fazer. Já estive diante de pais, ou até mesmo diante de pessoas viciadas em drogas, que lutam e que gostariam muito de se libertar daquilo, mas não tem forças, não tem condições. E talvez é uma das coisas mais terríveis, quando nós queremos nos livrar de algo e nós não conseguimos, porque existe algo que é mais forte, algo que nos domina. Quantos pais estão olhando para os seus filhos envolvidos com drogas, ou num mundo totalmente obscuro, e eles olham para aquilo e não conseguem enxergar como se livrar daquilo, como sair daquilo. E quantos jovens ou quantas pessoas perdidas neste mundo, que estão olhando para as suas vidas, olhando para a situação em questão, sem também conseguir enxergar como sair de tudo aquilo, como sair daquela situação. Eu nunca estive em vales literais de ossos, mas eu já estive em situações semelhantes. Quantas vezes eu mesmo já me olhei no espelho e não vi perspectiva para mim, ou não vi perspectiva para o meu ministério, ou não vi solução diante da situação em que eu estava vivendo, ou quantas vezes a tristeza dominou meu coração, a depressão veio sobre a minha vida, ou algo, uma opressão muito grande, onde eu olhei para frente e não consegui enxergar nada, e eu olhei para a minha alma e como ela estava seca, esturricada também, sem condições de viver ou de perspectiva. Será que só eu já vivi isso, ou será que você também já viveu isso na sua vida? E diante dessas situações, é que Deus então olha para mim e para você e pergunta: por acaso esses ossos podem reviver? Foi a pergunta que Deus fez para o Ezequiel. Ezequiel, por um acaso, filho do homem, poderão esses ossos reviver? Ezequiel saiu de uma forma bonita, ele deu uma resposta bonita para Deus, ele respondeu para o Senhor: Senhor soberano, só tu sabes. Talvez humanamente ele pudesse dizer: Senhor, é impossível. Humanamente é impossível esses ossos reviverem. É impossível porque são ossos, já viveram, já foram pessoas, já foram seres vivos. Hoje são absolutamente ossos e esses ossos não poderão viver. Mas ao mesmo tempo ele pensou: bom, humanamente não pode, mas Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode fazer com que esses ossos... Então ele responde para Deus assim: Senhor, tu sabes. O Senhor é soberano, o Senhor domina sobre todas as coisas, e o Senhor sabe se esses ossos podem reviver. E diante da resposta de Ezequiel, então Deus traz uma ordem para ele. Então ele me disse: profetize. Profetize sobre estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: veja, farei que o sopro entre em vocês e retornarão à vida. Colocarei tendões em vocês e carne em seus ossos, e os cobrirei com pele, e lhes colocarei o sopro, e retornarão à vida, e saberão que eu sou o Senhor. E o profeta obedeceu. Conforme profetizava, diz o texto bíblico, que ouviu-se um som alto de ossos batendo uns contra os outros e se reconectando.
Tendões apareceram do nada para religar as articulações, carne começou a se espalhar sobre aqueles esqueletos, e em seguida foram cobertos de pele. Aquele vale de ossos se transformou num monte de corpos, num vale lotado de um exército de pessoas, mas ao mesmo tempo sem vida. Eram apenas seres humanos que ali estavam, corpos que ali estavam, mas não respiravam, não tinham vida, o coração não batia, os pulmões não se expandiam. Portanto, Deus pediu ao profeta que fizesse mais uma proclamação que temos aí no verso 9. Ele me disse: profetize ao sopro. Talvez na maioria das Bíblias vai estar profetize ao Espírito, mas tanto faz, a palavra Espírito, a palavra sopro é a mesma, a palavra ruá é a mesma coisa. Profetize ao sopro, profetize, filho do homem, e diga ao sopro: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó sopro, e sopre sobre estes mortos para que vivam. E o texto diz que então profetizei como ele me ordenou, e o sopro entrou neles, e viveram, e se levantaram, um exército muitíssimo grande. Lembro vocês novamente, é uma visão, não haviam ossos literais, não era um vale cheio de ossos, mas Ezequiel enxergou esse vale, e Ezequiel enxergou Deus o levando a este vale, e falando ao seu coração para que ele profetizasse, e à medida que ele profetizou, todas essas coisas foram acontecendo diante dos seus olhos, ossos se juntando, tendões, carne, pele. E de repente, quando ele profetiza novamente, o sopro vem e entra nesses corpos, e eles se levantam, se transformando num grande exército. Talvez quando Ezequiel trouxe essa profecia ou essa visão para as pessoas da sua época, muitos talvez não iam entender, mas o que isso significa? O que significa esses ossos? O que significa essa visão? O que significa tudo isso? Então, para que ninguém tivesse dúvida do que isso significa, nós temos a explicação dessa visão no verso de número 14, do 11 ao 14, quando ele diz: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. O que isso tem a ver comigo e com você? Como eu disse, todos nós, já passamos ou experimentamos momentos de sequidão na nossa vida. Todos nós. Eu já experimentei como pessoa, como marido, como pai, como pastor. Eu já experimentei momentos de sequidão. Você também já experimentou, ou talvez esteja experimentando. Com relação à sua casa, ao seu casamento, a seus filhos, com relação ao seu trabalho. Quantos estão chegando aqui hoje, final de ano, olhando para o seu trabalho e tudo quanto trabalhou esse ano e falando: meu Deus, está sentindo mais seco que qualquer outra coisa, sem esperança, sem perspectiva? Quantos? Quantos estão chegando numa mesma situação? Eu digo para você que esse vazio que você sente, ou essa sensação de falta de propósito, ou de sequidão, não vai ser preenchido por absolutamente nada. Não é uma casa nova que você compre, não é um carro novo que você compre, não é uma roupa nova que você compre, não é um esporte novo que você passe a praticar, não é um hobby novo que você possa ter. Não, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso daí pode trazer até alegrias momentâneas sobre a sua vida. Mas aquilo que pode de fato trazer uma transformação profunda, uma transformação duradoura, aquilo que você necessita, só o Espírito Santo é capaz de preencher. Só o Espírito Santo é capaz de conceder. Só Ele. Só Ele. O seu casamento está árido,
Só Ele pode reavivar. A sua profissão está em decadência, Ele pode soprar novos rumos. Os seus sonhos de juventude estão despedaçados. Bom, o Espírito Santo de Deus pode rejuntar os cacos e reacender. Você se sente numa prisão, o Espírito pode transformar cativos num grande exército. É o que nós vimos aqui através da visão. Quantas pessoas estão presas, ou quantas pessoas estão se sentindo amarradas, quantas pessoas olham e não conseguem se desvencilhar daquilo que estão lhe prendendo e conseguem ir para frente. Quantas pessoas não têm exatamente liberdade, ou não conseguem ir para frente, prosseguir, estão se sentindo presas, secas, mortas. Então nós precisamos dessa palavra, e principalmente final de ano, quando nós estamos encerrando um ciclo, ou muitas coisas estão sendo fechadas na nossa vida, nós precisamos olhar para uma palavra como essa e entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a minha palavra para você é simples: seja um Ezequiel, abra a sua boca e profetize vida sobre a sua vida. Convide o Espírito Santo para agir nas áreas secas e desérticas da sua vida. Eu estou dizendo para você abrir a sua boca e profetizar vida, porque nós normalmente abrimos a nossa boca para profetizar morte. Como nós somos versados nisso? Como somos? Começamos um relacionamento e dizemos: comecei um relacionamento, mas não sei se vai dar certo não. Comprei esse carro, mas eu acho que vai me dar tanta dor de cabeça. Comprei essa roupa, mas eu acho que não vai me servir. Comprei esse pacote de viagem, mas eu acho que não vai ser legal. Você já reparou como a gente é assim? Como a gente é? Comprei essa casa, mas parece que esse bairro não é, eu acho que isso daqui vai me dar muita dor de cabeça ainda. Comecei um novo trabalho, mas eu acho que esse trabalho aí vai me trazer muitos problemas. É você que está dizendo. Como nós profetizamos desgraça sobre a nossa vida. Não, pastor, eu sou realista. Não, querido, você é profético, mas no sentido negativo. É no sentido negativo. É você, as suas palavras. É você que tem lançado isso sobre a sua vida. É você: eu aceitei esse desafio, mas eu acho que é aquilo que você está colocando. Você vivencia e experimenta aquilo que você está lançando pela sua boca. Por que não age ao contrário? Por que você não profetiza a vida? Eu sei que todos nós temos desafios, e todos nós às vezes compramos algo, assumimos algo, ou estamos diante de novos ciclos, e é óbvio, vamos dizer assim, há 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Vamos pensar assim. E por que a gente normalmente profetiza que vai dar errado, ao invés de profetizar que vai dar certo? O que eu aprendo com Ezequiel é ser profético, mas não para profetizar: ossos, vocês vão continuar sendo ossos. Ossos, vocês vão agora começar a quebrar aí de tão seco que vocês estão. Não, ele profetiza a vida. Por mais ilógico que seja, ele abre a sua boca para profetizar vida. Por mais que humanamente era impossível, ele abre a sua boca para profetizar vida. Porque se o Senhor está mandando, eu vou profetizar. Se o Senhor está falando, eu vou fazer aquilo que ele está falando. E ele então abre a sua boca para profetizar. Ezequiel foi desafiado, ele foi convidado a profetizar. Deus ordenou e ele cumpriu. Agora imagine se ele não fizesse. Imagine se Ezequiel ouve tudo aquilo que Deus está ali falando, ele fala: precisa de muita fé. Para profetizar precisa de muita fé. Não vou fazer isso não. É louco. Ossos nem têm ouvidos. Como é que os ossos vão me ouvir? Eu não vou profetizar, vou perder meu tempo. Tem tanta gente que precisa da minha palavra, de carne e osso, que de fato eu preciso ir lá falar. Eu não vou falar com esses ossos aqui não. E se ele desse as costas, voltasse para o seu lugar, para o seu habitat, e não fizesse aquilo que Deus estava ordenando? Mas ele obedeceu. E a gente tem que entender que à medida, e somente quando ele obedeceu, é que as coisas começaram a acontecer. Quando ele obedeceu e profetizou para os ossos se juntaram. Quando ele profetizou para que houvesse carne, a carne veio. Quando ele profetizou para que o Espírito viesse, o Espírito veio. Ou seja, à medida que ele profetizou, coisas começaram a acontecer diante dos seus olhos. Ele pôde testemunhar o agir e o milagre de Deus à medida que profetizava. Ezequiel aceitou o desafio. E você? E você? O sopro do céu aguarda você. Então proclame.
Declare, convide o Espírito para agir. Ele não é um computador que funciona por meio de uma sequência correta de comandos. Ele não é um ser que foi programado para agir assim, 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 dessa maneira, não. Ele é um ser relacional. Nós recebemos o Espírito, nós convidamos o Espírito para entrar na nossa vida. Ele entra, ele age na nossa vida e nas áreas que nós dizemos para ele agir. Espírito Santo, haja. Espírito Santo, traz vida. Espírito Santo, eu estou seco. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu preciso de ti, eu preciso da tua ação, eu preciso do teu milagre. Espírito Santo, o meu casamento está destroçando, eu preciso que você entre em ação. Ou seja, à medida que eu falo com o Espírito vem e age. Eu aprendo com Ezequiel isso. É um desafio que nós temos sobre as nossas vidas. Mas eu concluo essa mensagem trazendo algo ainda que talvez faça você entender melhor a pessoa do Espírito. O Espírito Santo é um presente. Como eu disse, o povo foi retirado lá atrás do exílio, Deus cumpriu parte da promessa, e depois que Cristo foi assunto aos céus, e 10 dias depois, na festa de Pentecostes, o Espírito foi derramado, em cumprimento, não só a profecia do Joel, não só a profecia do Ezequiel, mas a profecia do próprio Cristo, que disse para eles aguardarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Mas antes até mesmo do Espírito ser derramado na festa de Pentecostes, no domingo em que Jesus ressuscitou, você vai se lembrar dessa cena. No domingo em que Jesus ressuscitou de manhã, à tarde ele esteve com seus discípulos. Os discípulos estavam trancados no mesmo cenáculo, trancados, com as portas totalmente fechadas, com medo dos judeus. E Jesus então entra naquele lugar e faz uma declaração sobre eles. Jesus veio, colocou-se no meio deles e diz: paz seja com vocês. Jesus podia estar muito bravo, porque por 3 momentos Jesus disse que iria ser preso, sofrer, ser morto e ressuscitar. Por 3 vezes ele disse isso para os seus discípulos. Os seus discípulos correram, fugiram, negaram, se esconderam. No domingo da ressurreição, quantas coisas que aconteceram. Um terremoto aconteceu, uma pedra foi rolada, anjos apareceram para dizer às mulheres e aos discípulos que Jesus não estava ali, que o seu corpo não estava ali porque ele havia ressuscitado. Não apenas isso. Na sexta-feira, quando Jesus morreu, diz o texto bíblico, que os sepulcros, muitos sepulcros foram abertos. Na sexta, quando Jesus expirou na cruz. No domingo, quando Jesus ressuscitou, diz o texto bíblico que muitos mortos dos santos ressuscitaram naquele dia. Os discípulos, com toda certeza, ficaram sabendo disso. Do terremoto, da pedra, dos anjos, dos homens e mulheres santos que foram ressuscitados naquele dia. Eles ficaram sabendo. E aonde eles estavam? Trancados dentro de um cenáculo, com medo dos judeus. Jesus entra e poderia repreender, dizendo: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão aqui? Eu não avisei para vocês, eu não disse para vocês. Por que vocês estão agindo dessa maneira? Vocês não viram sinais e tudo aquilo que eu já fiz, vocês não creram em mim. E Jesus podia ter falado muita coisa, mas Jesus apenas apareceu no meio deles, e por 3 vezes, nesse mesmo texto, Jesus diz: paz seja com vocês. Mas Jesus não apenas diz: paz seja com vocês. Logo em seguida, diz o texto bíblico que Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Há uma versão que infelizmente não temos em português essa Bíblia, essa versão ainda, mas há uma versão em inglês que eu acho interessante, que diz o seguinte: Jesus soprou sobre eles e disse: deem boas-vindas ao Espírito Santo. Deem boas-vindas ao Espírito Santo. Queridos, não há imposições, não há regras, não há pré-requisitos. Jesus concedeu o seu Espírito Santo da mesma maneira que se entregou na cruz.
Ele se entregou voluntariamente, ele se dispôs, foi um presente absoluto e imerecido, ele se entregou. E o Espírito Santo é a mesma coisa. Não há nada que você faça que possa receber o Espírito. Eu preciso ser mais crente para receber o Espírito, ou eu preciso ter mais fé para receber o Espírito, eu preciso ser mais bonzinho para receber o Espírito, eu preciso fazer mais boas obras para... Não existe nada que você faça. Ele é um presente, não é um presente que você merece receber, é um presente merecido. Ele quis, ele desejou, ele concedeu, é um presente dele. Quer entender isso ainda melhor? Quando Jesus estava ensinando sobre oração com seus discípulos, depois de falar, de ensinar a orar, ou de trazer uma explicação diante de uma parábola chamada do amigo inoportuno, sobre oração, Jesus fala o seguinte, ele conclui falando o seguinte: a vocês pais, se um filho pede um peixe, vocês lhe darão uma cobra? Ou se lhes pedir um ovo, vocês lhe darão um escorpião? É claro que não. Imagine a cena, a gente tem que imaginar a cena, né? O seu filho com fome, com muita fome, chega até você e fala: pai, estou com uma fome, mas eu estou com uma fome, né? Não tem nenhum pão. Aí ele fala: então faz o seguinte, faz assim com a mãozinha e fecha o olhinho. Aí ele faz assim com a mãozinha, ele fecha o olhinho, você pega uma cobra e coloca na mão dele. Você faria isso como pai? Eu acho que não. Nem que fosse uma cobra não venenosa. Eu imagino que você não faria isso. Não é essa uma atitude nossa. Nós não faríamos jamais isso com os nossos filhos, jamais. E Jesus então pega essa pergunta ou essa explicação para dizer o seguinte: se vocês que são pecadores, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais seu Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem o pedir. O que eu preciso fazer então? Quem é o Pai? E o que eu preciso fazer? Apenas pedir. Ou seja, de novo, abra sua boca e peça. O que eu preciso é pedir. Se nós que somos pecadores, se nós que somos egoístas, se nós amamos os nossos filhos o suficiente para mantê-los protegidos e dar-lhes coisas boas, quanto mais o Pai Celestial. É o que Jesus está dizendo. Ou seja, diante do momento em que eu estou, ou diante da situação em que eu estou, diante da sequidão, ou da falta de perspectiva, ou da falta de sonhos e de projetos, diante daquilo que eu estou vivenciando na minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho solução para mim mesmo? Eu não tenho solução para mim mesmo. Não, eu vou me motivacionar, eu vou assistir vídeos, eu vou participar de alguns cursos de coaching. Não, eu vou... Não, querido, não, isso é momentâneo, isso é passageiro. O que eu preciso é da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na minha vida. O que eu preciso é de um sopro. Aquele mesmo Jesus que soprou sobre os seus discípulos, e quando Jesus soprou, os discípulos inalaram. É isso que eu preciso. Eu preciso que Deus sopre sobre mim, e à medida que Ele sopra sobre mim, eu inalo o Espírito, eu recebo o Espírito e eu caminho. Não é por minha força, não é pela minha capacidade, não é pelo meu poder, não é pela minha desenvoltura, é pelo Espírito. É assim que eu tenho que caminhar. O Espírito é um presente de Deus para a minha vida, e eu preciso então experimentar e vivenciar esse presente de Deus. Então, quando o Espírito é soprado sobre nós, o que eu preciso é dar as boas-vindas ao Espírito. Tu és bem-vindo. Obrigado, Espírito. Sopra. Traga o seu sopro sobre as nossas vidas. Se você está cansado, receba o sopro do Espírito, inale o Espírito. Se você está estressado, inale o Espírito. Se o medo tem tomado conta da sua vida, respire fundo, inale o sopro de Deus sobre a sua vida. Eu vou para 2024, não com meus sonhos, ou os meus ideais, ou as minhas realizações, não, eu vou para 2024, debaixo do sopro do Espírito Santo na minha vida. É isso que eu preciso. Eu vou restaurar este casamento, não porque eu sou capaz, e não porque eu li o livro tal, ou porque eu assisti o filme tal, não. Esse casamento será restaurado porque o Espírito Santo de Deus está soprando na minha casa. É assim que eu preciso crer na minha vida. Eu preciso receber este sopro.
e receber este sopro na minha vida. E quando eu me sentir desanimado, quando eu olhar no espelho e me sentir seco, eu preciso chamar este sopro de Deus sobre a minha vida, para que renove as minhas forças, para que me traga perspectiva, forças para caminhar. É só através do Espírito Santo de Deus. É um presente que Ele está nos dando. Então receba o sopro, querido. Assim como Ezequiel pôde presenciar o agir e o milagre de Deus em meio àquele vale, por mais que fosse uma visão, que você também seja visionário, e diante da sua vida e da situação em que você está vivendo, profetize, não morte, não desgraça, mas profetize vida, vida sobre você, vida sobre os seus ossos, vida sobre a sua saúde, vida sobre os seus negócios, vida sobre o seu trabalho, vida sobre o seu casamento, vida sobre o seu filho, vida sobre os relacionamentos, vida sobre os seus netos. Profetize vida, por mais que humanamente não seja possível, você sabe que para Deus todas as coisas são possíveis. Então profetize vida, principalmente numa época como essa. Profetize vida. Falo numa época como essa porque Ezequiel tinha uma perspectiva. Nós temos uma perspectiva muito maior do que Ezequiel tinha. Nós temos uma experiência com Deus muito maior do que Ezequiel tinha. Ezequiel, ele poderia ter o Espírito Santo vindo sobre ele e levando para alguns lugares. Nós não temos o Espírito Santo vindo sobre nós, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Uma experiência muito maior que Ezequiel, muito maior. E Ezequiel não conhecia aquilo que nós já conhecemos pela palavra de Deus. Quando você pega, por exemplo, estou concluindo aqui, quando Deus aparece a Abraão para anunciar o nascimento do Isaac, e há riso, tanto por parte do Abraão quanto por parte de Sara. A pergunta que Deus faz para Abraão é: por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Quando Maria recebe a visita do anjo Gabriel, e quando ali ela é notificada da sua gravidez, e também sabe da sua prima Isabel, já idosa e estéril, que também estava grávida de 6 meses. Maria fica assustada e ela pergunta: como se dá isso? E o anjo responde para ela: não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. Deus pode fazer uma senhora idosa e estéril se tornar mãe de um filho. Deus pode fazer uma moça e virgem se tornar mãe de um filho, porque não há impossíveis para Deus. Quando eu olho para a história, um leproso pode ser curado? Não, um leproso não pode ser curado. Quando você ouve falar de um leproso que foi curado? Você ouve falar lá do profeta Eliseu, você ouve falar lá do Naamã, que mergulha no rio e é purificado da sua lepra. Lá essa história. Quantos outros leprosos você conhece que foram limpos e que foram purificados? Você não conhece. Um leproso pode ser purificado, pode ser limpo? Lógico que pode. Quando ele se coloca de joelhos diante de Jesus e diz: Senhor, eu estou aqui, se quiseres podes purificar-me. Um leproso é purificado. Um paralítico está há 38 anos ao lado de um tanque. E quando Jesus pergunta: você quer sair daqui? Ele fala: eu estou aqui há 38 anos e ninguém é por mim, ninguém me ajuda, eu estou abandonado aqui, não há nada que possa ser feito. E Jesus então diz para ele: então levanta, toma o teu leito e anda, vai embora para casa, esse lugar não pertence a você não. Um cego nunca enxergou na vida, nasceu cego, e de repente Jesus está ali. Os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus responde: nem ele nem os pais, essa doença está aí para que se manifeste nele a glória de Deus. E Jesus aplica um lodo no olho daquele cego e manda aquele cego ao tanque de Siloé para que ele possa se lavar, e quando ele lava os seus olhos, ele volta até o lugar, enxergando agora pela primeira vez. Um cego pode enxergar? Não, um cego não pode enxergar. Mas quando Jesus está na parada, a ação de Deus faz com que um cego enxergue. Porque não há coisas impossíveis para o nosso Deus. Não há, queridos. Não há. Eu posso trazer, como vou trabalhar o ano que vem, se o Senhor assim permitir, muitos milagres de Jesus. Não há, cada milagre me ensina algo. Não há impossibilidade para o nosso Deus. Diante daquilo que você está vivendo, diante da sequidão que você está experimentando, diante desse deserto, diante desse tempo terrível, diante desse momento difícil, seja um profeta, seja um Ezequiel, abra sua boca
e profetize vida. E com toda certeza, você virá os milagres de Deus acontecendo na sua vida em nome de Jesus. Profetize. Não seja profeta de desgraça, seja profeta de vida. E deixe Deus agir na sua vida. Deixe o Espírito de Deus agir em você e através de você. Seja profético. Essa é a palavra que eu tenho para concluir essa série com você. E que Deus continue soprando sobre as nossas vidas. E que à medida que Ele sopre, você possa inalar, receber o Espírito, convidá-lo para entrar, respirar fundo, ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Antes da gente encerrar esse tempo de culto, antes de nós voltarmos para as nossas casas, para os nossos afazeres, através dessa canção e diante daquilo que você ouviu nessa noite, diante da sua situação, cante essa canção para o Espírito. Vamos encerrar essa série, esse tempo, convidando o Espírito a soprar sobre as nossas vidas. Convidar os céus de Deus se abrirem sobre nós. Faça essa oração em nome de Jesus.